Olá, eu sou o pastor Carlos Ribas e esse é o Carlos Ribas Responde. E essa pergunta é muito legal, olha só. Tem alguma lógica os homens das cavernas segundo a Bíblia? Tem toda a lógica. Adão e Eva eram homens das cavernas. Presta atenção nisso. Eles andavam nus, depois se vestiram com pele. É exatamente o estereótipo que a ciência, que a antropologia, que a arqueologia criou acerca dos homens das cavernas. Quando a gente pensa em homens das cavernas, nós estamos dizendo que era uma população de seres humanos que não viviam o coletivo social, não moravam em casas, eles moravam em fendas de rochas, em cavernas. E foi assim que a humanidade nasceu. O Homo sapiens, como a antropologia chama, era o início da nossa criação. Nós, como criacionistas, não acreditamos que o homem veio do macaco, que houve uma evolução, como os evolucionistas acreditam, do macaco para o Homo sapiens. Aí tem aquela regrinha, né, aquela cadeia do macaco, do primata, para o Homo erectus, aí vai, eu não me lembro bem, eu estudei isso há muitos anos, o Homo de Neandertal e etc e tal, até chegar no Homo sapiens, que é o homem que pensa. Sapiens vem para nós como sapiência, pensar, pensamento. Então, do primata para o Homo sapiens tinha uma ordem ali de evolução. Nós não cremos nisso. Primeiro porque não tem prova arqueológica nenhuma. Acharam lá uma ossada de um Homo de Neandertal, e depois de anos foram fazer um teste, era o joelho de um elefante, não era o crânio de um ser humano. Então, a arqueologia quer trazer elementos, porque é uma ciência nova, a arqueologia é de 1940 para cá. Então, assim, é uma ciência nova, então eles querem trazer elementos para comprovar tudo aquilo que eles estudam. Mas às vezes dão na trave. Já ouviu aquele, o primeiro Homo sapiens mapeado, chamado Lucy, entendeu? Tem até um bonequinho dessa Lucy e tal. Gente, eles têm um fragmento de um maxilar inferior e um fragmento de um crânio. Com 2 pedacinhos de osso, eles criaram um boneco, tem até olho, nariz e tal. É uma invenção, é uma imaginação deles. Não tem teor científico nenhum, não tem como saber como eles eram. Mas é óbvio que Adão e Eva andavam nus, vestiam-se de peles de animais, passaram a dominar o fogo, a roda, tudo aquilo que você aprendeu na escola. É um processo natural da evolução do ser humano. Então pense bem, eu sou criacionista, eu acredito que Deus criou o homem do padrão que está lá na Bíblia, né? Fez um boneco de barro, soprou o Espírito sobre ele, se tornou um ser vivente. O homem é diferente dos outros animais da natureza, porque Deus o criou à sua imagem e semelhança, mas criou o Homo sapiens, criou um homem e uma mulher das cavernas. E esse Homo sapiens e essa esposa dele, como diria a nossa saudosa ex-presidente, a mulher sapiens, eles evoluíram com o tempo e se tornaram o que nós somos hoje. Então nós somos, claro, um Adão e Eva melhorados, evoluídos, porque nós acabamos convivendo em sociedade, em comunidade, e aí há uma questão da inteligência coletiva. Quando eu estou sozinho no universo, né, eu estou lá, nasci tipo Mowgli, o menino lobo, né? Nasci recém-nascido, caí numa floresta, não morri e me criei sozinho no meio daquela floresta, sem contato com outro ser humano. Então, os meus processos cognitivos, a minha formação de cadeias de neurônios, as linhas sinápticas vão ser muito diferentes daquela criança que cresceu em comunidade, em sociedade. Por quê? Porque há o processo da inteligência coletiva. Eu copio muito por empirismo, por observação, o que os outros fazem. Isso é normal para nós. Não é que você é uma cópia de alguém, mas você é influenciado por aquilo que você vive. Quer ver um exemplo bem fácil de entender? É aquele menino bem da roça, que sempre foi criado lá no interior, na roça, nunca foi para a cidade grande, e o menino da cidade grande. Os dois têm o mesmo tipo de cérebro, o mesmo tipo de inteligência, mesma condição de aprendizagem, só que um você vai ver que ele é mais, a gente até pensa que é mais bobinho, né? Não tem tanta interação, porque ele teve um processo cognitivo diferente do processo cognitivo do menino da cidade grande. O menino da cidade grande é mais esperto, sabe mais coisas, fala mais coisa e tal, tem um vocabulário mais apurado, um vocabulário
com mais palavras, é o menino da roça, não, até fala errado o português, porque ele cresceu ouvindo as pessoas que falam errado. Já o menino da cidade cresceu ouvindo as pessoas que falam correto. E aí você percebe que o padrão de criação das linhas neurais, das sinapses, as ligações entre os neurônios para criar a cognição, a formação do pensamento, ele se torna diferente. Não é que um é burro ou outro é inteligente. Os dois têm o mesmo nível de inteligência. Só que a criação, a formação dele enquanto ser humano foi diferenciada. O da cidade grande tem um padrão de inteligência coletiva diferente do interior, tem um padrão de inteligência coletiva. Ambos têm inteligência coletiva, aprendem uns com os outros, mas com padronagem diferente. Os homens das cavernas eram assim e chegou a nós hoje com um padrão totalmente diferente. Então, sim, você vai olhar com o olhar antropológico para a Bíblia e vai perceber que os primeiros habitantes do Jardim do Éden e os primeiros que depois viveram em comunidade eram homens das cavernas. Aí você vai perceber que há um hiato de tempo muito grande de Adão e Eva até os descendentes de Caim e Abel. A gente tem um erro em pensar que Adão e Eva tiveram Caim e Abel, e daí 2 dias depois um matou o outro, 3 dias depois começaram as cidades. Não, ali foram centenas de anos, tendo muitos filhos e filhas, e eles reproduzindo entre si, irmão com irmã, primo com prima, porque não tinha outra forma da sociedade crescer. E aí depois começaram as comunidades. Então passaram-se muitos anos para que começasse a acontecer as comunidades. Esse primeiro processo de centenas, talvez milhares de anos, foi um processo natural de homens das cavernas, coletores. Não eram nem caçadores ainda, eles só comiam o que eles coletavam. Lá em Gênesis capítulo 9, você percebe Deus dizendo que eles poderiam comer carne. Então agora eles eram criadores de gado ou caçadores e coletores também. Então foi mudando o processo até da alimentação do ser humano. Isso é uma evolução dentro do quadro da humanidade. Espero ter te ajudado, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.